O Sol disparou uma série de erupções solares que atingiram a Terra no fim de semana, provocando, aliás, fenômenos naturais incríveis. Vamos acompanhar agora na reportagem. Na última quarta-feira, o Sol entrou em uma fase de intensa atividade, disparando 14 erupções de classe C, consideradas fracas, e uma de classe M, moderada. Esses eventos solares resultaram, no sábado, em jatos de plasma solar que perfuraram a magnetosfera da Terra às 5 horas e 52 minutos, horário de Brasília. Conforme informado pelo site spaceweather.com, especializado em meteorologia e climatologia espacial, essas erupções solares causaram uma sequência de 15 horas de tempestades geomagnéticas no norte do planeta. Elas variaram entre os níveis G1, fraco, e G2, moderado, numa escala que vai até G5. Durante essas tempestades, auroras espetaculares foram observadas em toda a região norte da Europa, visíveis a olho nu, apesar da luminosidade da Lua quase cheia. Até mesmo auroras fotográficas visíveis apenas por câmeras foram registradas em latitudes médias. Além da beleza das auroras, esse tipo de tempestade geomagnética pode causar pequenos distúrbios nas redes de energia e afetar equipamentos via satélite, incluindo sistemas GPS. Tempestades mais intensas, classificadas como G4 e G5, têm potencial para provocar apagões e até danificar satélites em órbita. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, nós vamos receber agora ao vivo a Adriana Valho, que é professora pesquisadora do Centro de Radioastronomia e Astrofísica do Mackenzie. Vamos lá? Deixa eu colocar a professora Adriana aqui na nossa tela. Vamos lá. Olá, boa noite, professora Adriana. Muitíssimo bem-vinda ao Olhar Digital News. Olá, boa noite, Marisa. Olá a todos que estão nos assistindo. Boa noite. Professora Adriana, vamos começar falando sobre o que são exatamente essas tempestades geomagnéticas. Então, uma tempestade geomagnética é uma perturbação significativa na nossa magnetosfera, ou seja, o campo magnético que envolve a Terra e nos protege das partículas ionizadas aí do meio, né, tanto interplanetário quanto interestelar. E essas perturbações, esses distúrbios, eles são causados pelo Sol, seja pelo vento solar, que é um fluxo contínuo de partículas, né, que o Sol emite aí constantemente, ou pelas ejeções de massa coronal, que é quando o Sol expele 1 bilhão de toneladas de massa e campo magnético também. E quando essas partículas, esse campo magnético, chega aqui na Terra, interage com o nosso campo magnético, que é a magnetosfera, né, se reconecta e causa distúrbios globais. Agora, inclusive, nós vimos aí na reportagem que essas tempestades, pelo menos essas do final de semana, não foram fortes. Se elas tivessem sido fortes, o que poderia causar por aqui? Então, primeiro, a tempestade tem que ser forte e tem que vir, né, ser direcionada para a Terra. O Sol emite, né, essas ejeções, mas para quaisquer direções. Mas quando elas vêm nessas ejeções, essa bolha de plasma, partícula e campo magnético vem na direção da Terra e nos atinge, é muito maior que a Terra, tá? Essa bolha é muitas vezes maior que a Terra. Ela pode causar vários distúrbios, né? Pode causar apagões, né? Quando causa distúrbios na rede elétrica. Como eu falei, né, pode causar essas tempestades geomagnéticas que acabam atrapalhando qualquer sistema que é baseado aí no nosso campo magnético, como bússolas, por exemplo, sistemas de navegação. Elas podem afetar os satélites, né, aí satélites de GPS, satélites de comunicação celular, enfim, podem realmente interromper, né, essas comunicações, alterações na nossa ionosfera, podem causar problemas
para os astronautas, né, que estão aí fora da estação espacial, enfim, e tem muitas causas, assim, muitos distúrbios para a nossa sociedade, né, altamente tecnológica, e causam também as lindas auroras, né, que aí não é só um espetáculo muito bonito de se ver. Que a gente pode até acompanhar. Agora, professora Adriana, essas tempestades, elas têm ficado mais comuns, até falando sobre a relação delas com períodos chamados de mínima e máxima solares, para a gente entender um pouquinho melhor. Isso, o Sol, periodicamente, né, como você falou, ele passa por períodos de mínima e máxima atividade. Esse período é de 11 anos. Nós tivemos o último máximo solar lá por volta de 2011, 2012, 13. Então, a gente está caminhando para um próximo máximo solar. E quando acontecem os máximos solares, a gente tem tanto mais explosões, né, que é a emissão aí de radiação, né, radiação, todo tipo aí de ondas eletromagnéticas, né, inclusive raio-x e ultravioleta, e também mais ejeções, ou seja, o Sol fica mais ativo magneticamente falando. Então, sim, nós vamos começar a ver uma maior frequência, tanto de explosões quanto de ejeções de massa. E tem uma previsão dessa máxima solar ser por agora, daqui 1 ou 2 anos? Isso, a previsão é que vai ser aí em 2024, 2025, né? Não é algo assim que não tem nada e de repente causa o máximo, é algo assim que vai gradualmente, vai crescendo, atinge o máximo e aí decresce de novo. Então nós já estamos na subida. Agora, inclusive no nosso site, professora Adriana, nós publicamos uma reportagem sobre exatamente um estudo de uma universidade americana que prevê uma tempestade solar de grandes proporções, que possivelmente é nesse máximo solar. E segundo essa reportagem, o cientista responsável diz que esse evento poderia, por exemplo, colapsar a internet na Terra. Eu queria que você comentasse a respeito disso, como a ciência prevê essas tempestades e até se essa tempestade dessa magnitude pode realmente criar um apagão da internet, conforme o cientista prevê. Então, eu sou sempre muito cautelosa com essas previsões catastróficas, né? Até porque atualmente a gente não tem essa capacidade de prever, né, quando a gente só sabe que vão ocorrer mais ejeções e mais explosões, né, agora porque a gente está se aproximando do máximo, mas exatamente assim, até a intensidade dessas explosões, eu acho um pouco de exagero, eu acho que não dá para prever, o máximo que a gente consegue saber é que como esse plasma, né, essas partículas da ejeção de massa, elas levam alguns dias para chegar aqui na Terra, entre 2 a 4 dias. Então, isso a gente consegue ver lá no Sol, né, porque a luz demora só 8 minutos para chegar, então em 8 minutos a gente consegue saber que, olha, está saindo alguma coisa de lá, está vindo na direção da Terra, e aí sim, existem coisas que a gente pode fazer para se proteger, que é, por exemplo, fazer um shutdown, né, desligar temporariamente os satélites ou linhas de transmissão, né, de rede elétrica, se a coisa se configurar que está vindo uma grande ejeção de massa aqui para o nosso planeta. Mas, do jeito que ele está falando, teve uma grande, mas foi lá em 1859, até é chamado de evento Carrington. Mas, ou seja, desde então a gente não teve nada dessa magnitude, né? E, por exemplo, vocês mesmos podem se lembrar, nós tivemos o último máximo há 10 anos atrás, né? Não me lembro de nada assim terrivelmente catastrófico, né? Assim, do como ele fala, de ficar, sei lá, um mês sem internet. Porque como eu, né, comecei falando, as tempestades geomagnéticas, elas duram aí em torno de umas 12 horas, um dia, né? Então não é nada assim também que vai durar um mês inteiro. Isso eu acho que é um exagero muito grande e atualmente nós não temos essa capacidade de falar, olha, daqui a 2 anos vai ter uma ejeção de massa de proporções gigantescas que vai afetar o nosso planeta. Aliás, só fazer um parênteses aqui,
que todos esses distúrbios são puramente na tecnologia, tá? Não causa mal nenhum para a saúde, nem nada disso. A gente está bem protegido das partículas ionizantes da radiação pela nossa atmosfera e também pelo nosso campo magnético. Então, não precisam se preocupar, porque não vai causar nenhum problema, assim, né, para a gente enquanto ser humano, ou para os seres vivos, enfim. É mais mesmo, afeta mesmo a tecnologia, né, ou seja, telefones, satélites, linhas de transmissão de energia elétrica e esse tipo de coisa. Tá certo, tá aí muita informação. Conversamos com a Adriana Valho, que é professora pesquisadora do Centro de Radioastronomia e Astrofísica do Mackenzie. Professora Adriana, muitíssimo obrigada pelo seu tempo e por participar aqui com a gente. Boa noite. Eu que agradeço, boa noite. Pois é, pessoal, tá aí muita informação interessante, espero que vocês tenham gostado. Vamos acompanhando sempre esses episódios. Como vocês já sabem, vocês ficam sempre muito bem informados aqui, juntinho com a gente, no Olhar Digital.